Paz, galera, Guerra falando, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Na verdade, meu segundo podcast, você que está vendo no YouTube, meu segundo vídeo. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que me deu algum certo retorno, alguma sugestão, alguma dica, alguma crítica. Seja muito bem-vindo, na verdade, isso. Até porque eu não sei como é que funciona, estou aprendendo ainda como é que os vídeos, enfim, esse universo é muito novo para mim. Eu tenho uma pergunta, se vocês puderem me colocar nos comentários, ou quem tiver meu WhatsApp ou meu Instagram, me chamar lá, em relação ao tempo do vídeo. Eu gostaria de saber qual o tempo que vocês acham melhor. Tem gente que falou pra mim uns 20 minutos, tem pessoa que falou 30 minutos, tem pessoa que já gosta de um vídeo de 10 minutos, enfim. Eu tenho mania de ouvir vídeos acelerados, tipo em 2 vezes assim de velocidade, sabe? Então pra mim um vídeo de 1 hora fica 30 minutos, então eu não ligo tanto pra tempo. Mas talvez tem pessoas que se importem com isso. Então se vocês puderem me dar alguma sugestão, eu vou ficar muito agradecido. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acredito que é muito importante para você que é cristão. Isso é de extrema importância. Para você que não é cristão, vai te ajudar muito, talvez, a conhecer um pouco mais o universo. E muitas vezes como que é ruim. Algumas situações que acontecem. E muitas vezes eu preciso lidar com algumas situações que eu não tenho nada a ver com essa história. Hoje eu vou falar sobre referências cristãs. Quem são minhas referências cristãs? Quem são as pessoas que eu olho e falo, essa pessoa aqui que você está vendo, essa pessoa é um verdadeiro cristão. Antes de tudo, se inscreva no meu canal, você que está ouvindo no podcast, aperta seguir aí que tem aí em cima em algum lugar, deixa o like e aperta as notificações. E os vídeos serão postados toda segunda. Caso aconteça alguma coisa, eu vou estar avisando no Instagram, tá bom? Enfim, então eu vou estar falando sobre as minhas referências cristãs, as pessoas que eu olho e eu vejo realmente, você aqui é uma pessoa cristã, e perguntar pra você, quem é a sua referência como cristão? Sabe? Pra você que é da igreja já, cristão, quem são as pessoas que você olha e fala assim, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa? E pra você que não é cristão, muitas vezes acaba tendo referências cristãs, que é isso que eu vou estar abordando, sobre aquilo que aparece na notícia. Ou enfim, que você vê algum amigo seu postando na rede social. Então, quem é que você tem tido como referência no cristianismo? Eu vou estar falando isso usando uma base bíblica, óbvio. Isso aqui vocês vão ver muito. Hoje eu vou dar uma folheada na Bíblia. Minhas referências cristãs. E depois eu vou estar falando por que eu vou estar falando disso. E depois vou falar uma lista, pequena lista de pessoas que você deve seguir. Você precisa seguir essas pessoas para você ver o que é ser um verdadeiro cristão. Tá bom? Então, bem, para quem está com a Bíblia e para quem não está com a Bíblia, não precisa pegar, eu vou colocar aqui no vídeo, eu vou tentar fazer isso, dá maior trabalho. E no podcast, enfim, você vai ouvir minha voz. Em 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo está escrevendo para Coríntios, uma igreja, né? Corinthians, time, tá bom? Itaquera, Corinthians, fica na Grécia. Ele fala assim, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Inclusive esse vai ser o tema ali do folder, sei lá, que eu vou fazer. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Guerra. Então Paulo está falando que não precisa imitar Cristo porque ele é melhor que Cristo, ele está no patamar de Cristo. Não. Eu vou explicar, na verdade, o contexto de tudo isso para chegar aonde eu quero chegar com você no dia de hoje. Bem, o que está acontecendo? A igreja de Coríntios, pensa assim, Coríntios, a cidade, Coríntios, o local, era como se fosse a Paulista hoje em dia. Era o centro meio que da Grécia, vamos colocar assim. Tinha 400 mil habitantes mais ou menos. E se encontra na Paulista pessoa de todo tipo, pessoa de toda religião, pessoa que fala qualquer tipo de língua. Então, Coríntios era assim. Coríntios é um monte de tipo de gente de maneiras diferentes, que fala de maneiras diferentes, de jeitos diferentes, de religiões diferentes. Claro, o que predominava era o paganismo. E também aquela parte mais filosófica, moral que tem da Grécia, que você vai estudar em filosofia ou sociologia, você consegue pegar um pouco disso. E, enfim, na segunda viagem missionária de Paulo fez algumas viagens missionárias, enfim, na segunda ele foi lá para Coríntios e ali ele abriu uma igreja, ficou ali na casa de Áquila e Priscila, tá bom? Que eram judeus, mas se converteram. Você pode encontrar isso em Atos 18. Eu vou tentar colocar aqui para você ver. Para você que não que está me ouvindo por podcast, dá depois uma lida lá em Atos 18, rapidinho, do 1 ao 18, você vai entender um pouco como é que foi essa viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, os membros que tinham se convertido da igreja de Coríntios, eles eram novos convertidos,
A grande maioria vem do paganismo, isso é, eles eram gentios. Para quem não sabe, gentios eram pessoas que não eram judeus, tá bom? Então o cristianismo veio do judaísmo. Os gentios eram aquelas pessoas que não eram judias. Eles tinham acabado de sair do paganismo, então eles tinham uma determinada religião. Paulo chegou lá, apresentou Cristo para eles. Eles falaram, nossa, é isso que a gente quer, um salvador. Então eles saíram do paganismo e se converteram ao cristianismo. Então até aqui tudo bem. Esse é o contexto de Coríntios, o básico. Depois de um tempo, Paulo ele saiu de lá e foi continuar fazendo suas viagens missionárias. Ele ficou em Éfeso, a igreja de Éfeso, como ele escreve a carta de Éfeso, como você pode ver que tem na Bíblia. E chegou um dia um camarada lá, não me lembro o nome dele direito agora, enfim, acho que é Sóstenes. Chegou lá e ele falou, Paulo, é o seguinte, a igreja de Corinto está precisando da sua ajuda. E Paulo estava lá em Éfeso, tipo assim, não tem como você, vou pegar o Uber e ir pra lá. Não dava, impossível. E ele falou, qual que são os problemas? O que tá acontecendo? A igreja de Éfeso estava passando por alguns problemas. Problemas de vida cristã, isso é, como é que se vive como um cristão. E problemas doutrinários, isso é, heresia. Qual que era o problema nessa carta de 1 Coríntios que estava sofrendo na igreja de Coríntios? Tem duas cartas, tá bom? A primeira e a segunda. Ela estava tendo algumas divisões. Na verdade eram 4, são meio que facções, pensa desse sentido, não de briga, mas facção do sentido assim. Tinham pessoas que estavam seguindo Paulo e tinham pessoas que estavam seguindo Apolo. Quem que é Apolo? Pensa assim, Paulo saiu de lá e Apolo ficou lá para ajudar, administrar, cuidar. E nessa Apolo ele acabou convertendo, discipulando algumas pessoas, enfim. Então tinha pessoas que estavam falando assim, nossa, eu fui convertido por Paulo. O outro falou, não, eu fui convertido por Apolo. Então, então eles começaram a criar essa rixa entre eles. De uma maneira muitas vezes que tem, infelizmente, algumas igrejas hoje em dia, ou entre denominações, infelizmente. Tinha imoralidade, então estava entrando pecado dentro da igreja, e as pessoas não estavam lidando e vendo aquilo como um pecado, elas estavam achando aquilo normal. Tipo assim, isso aí que está acontecendo é normal. Então, por as pessoas terem vindo do paganismo, algumas práticas elas não largaram, elas continuaram e estavam tentando achar alguma base bíblica, talvez ali, né, usando ali para a época, o Antigo Testamento, para justificar aqueles atos imorais. Eles estavam tendo brigas, eles estavam brigando no tribunal, tava um irmão acusando o outro de não sei o que, um fazendo não sei o que. Tava uma bagunça. E o quarto, que como eu falei, erros da vida prática como um cristão e doutrinários, como eu acabei de falar, em pecado. Então eu vou explicar mais ou menos para você como é que Paulo chegou no capítulo 11, no versículo 1, para falar para eles imitarem ele. Ele fala assim, olha para mim, olha para minha vida, olha para a maneira como eu vivo. Me imitem, porque eu tenho imitado a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está se colocando no lugar de Cristo aqui. Mas Paulo está falando, eu sou um referencial cristão. E como é que a gente consegue chegar à conclusão de que Paulo é um referencial cristão? Aí eu vou te explicar mais ou menos e descrever para você o que estava acontecendo. Paulo ele começa a exortar aqui, eu estou folheando a Bíblia, parece que eu até vou ler. Paulo ele começa a exortar a igreja, cuidar, administrar a igreja, orientando ela a fazer as coisas de maneira correta. Paulo ele começou a falar, façam isso aqui está errado. Mas ele primeiro também elogia eles. Depois ele fala, mas o que você fez de errado é isso, isso aqui não é cristianismo, enfim. Tinha uma galera lá que estava meio soberbona. Geralmente quando você tem discussão e briga, geralmente isso vem com orgulho. Então tinha uma pessoa meio soberba lá. E Paulo ele chega e fala assim, gente, mais ou menos assim, eu tenho todo o conhecimento que vocês devem imaginar. Eu manjo muito, eu sou cidadão romano, eu manjo de lei judaica, porque eu era um judeu, me converti ao cristianismo, eu vi o próprio Cristo, ele apareceu para mim, fiquei cego, depois voltei a ver, ordenado como apóstolo, conheci os outros apóstolos e discípulos de Jesus, tenho implantado várias igrejas. Paulo ele podia muito bem ter falado isso, porque Paulo literalmente ele fez isso. Mas ele fala que ele chegou na igreja de Coríntios, ele disse que ele fingiu como se ele não soubesse nada disso e só pregou o evangelho de Cristo. Paulo ele foi numa linguagem simples, ele não foi numa linguagem intelectual, soberba, santa vocação, enfim, não. Ele foi na linguagem do povo pregar para eles. Ele pregou de uma maneira simples para eles, para que eles pudessem entender o evangelho e a mensagem. E isso deu resultado. Muitas das vezes a gente vai em algumas igrejas que a pessoa está pregando, quer usar uma linguagem tão eloquente, quer usar uma maneira, quer parecer tão cristã, que você acaba não entendendo nada do que a pessoa está fazendo. Paulo ele está falando assim, gente, eu fiz o básico para vocês. Eu não fui soberbo,
Eu não demonstrei minha sabedoria, mas eu mostrei uma sabedoria que vem do alto e eu preguei o evangelho de maneira simples para vocês, o evangelho da maneira que ele deve ser. Eu dei a papinha para vocês, o básico do evangelho. E é isso que vocês precisam fazer. Então Paulo ele começa a discorrer em todo o versículo e os capítulos aqui presentes, a maneira como ele lidava. Ele falava assim, ó, já preguei para judeus. Quando eu estava com um judeu, eu falava que nem um judeu. Eu vivia que nem eles, para que através disso eu pregasse o evangelho para eles. Paulo ele fala também, ó, eu estive entre os escravos, eu estive entre os gentios, que no caso são eles, né? Eu estive entre pessoas de sabedoria imensa. Mas todas as vezes que eu estive com essas pessoas, eu vivi de uma maneira, de uma linguagem que não que eles não ficassem, como é que é a palavra que se fala? Vou tentar colocar aquele fundo branco, sabe quando a pessoa tá pensando? Ficassem tipo ofendidos nesse sentido. Escandalizados, melhor, isso, escandalizados a palavra. Eles não ficassem escandalizados. Então Paulo podia chegar entre os judeus com uma maneira totalmente gentil, fora da lei, que ele não precisava mais da lei, porque ele se converteu ao cristianismo. Mas não, ele falou, eu me pareci com eles para que eles entendessem a minha mensagem. Quando ele estava com os gentios, eu não cheguei lá com vestes judaicas, eu cheguei com eles da maneira que eles pudessem entender a mensagem que eu queria passar para eles. Paulo, quando eu estava com os escravos, não cheguei lá como o senhor dos escravos, ou sei lá, enfim. Chegou, não, eu fui na linguagem deles, eu fui de uma maneira que eles conseguissem entender a mensagem do evangelho. Paulo, ele colocou a necessidade dele, o direito dele, aquilo que ele poderia fazer para trás, para que as pessoas pudessem ser salvas pelo evangelho. E quantas das vezes você deixou de fazer alguma coisa para pregar o evangelho, algo que é seu direito, algo que você gostasse? Muito forte isso, a maneira como Paulo lidava com isso. Paulo, em nenhum momento, ele fala assim, literalmente, ele tirou o direito dele, que ele tinha, que ele poderia fazer, com a sabedoria que ele poderia fazer, para que outras pessoas pudessem ser salvas. Paulo, ele colocou as necessidades dos irmãos dele, as necessidades das pessoas que ele queria apresentar o evangelho, na frente dele mesmo. Isso é um absurdo muitas vezes. Aí ele começa a falar, o evangelho é loucura. Isso é coisa de louco, isso para o mundo, para as pessoas aí de fora, para os gentios, isso não é uma coisa normal. Alguém colocar a necessidade dele para trás, para colocar a necessidade do próximo na frente para pregar o evangelho. Então Paulo ele começa a discorrer a carta inteira falando nisso. Aí chega no capítulo 10, que é no título aqui da minha Bíblia, NVT, tá lições de idolatria em Israel. Então Paulo ele pega um pouco da história de Israel, ele volta lá para o Antigo Testamento, conta alguns erros de Israel, que Israel cometeu. Ele fala, ó, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidado para não que caia. Ele tá falando isso pra galera que é meio soberbona. Tá falando, ó, vocês que acham que estão bem, cuidado. Toma cuidado. Israel muitas vezes pensou que eles estavam bem e foi lá e caiu. Você já sabe o resto da história. Então Paulo começa a discorrer tudo isso e chega no capítulo 23, aquela famosa frase, né? Tudo é permitido, mas em tudo me convém. Tudo é permitido, mas em tudo traz benefício. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Aí Paulo aqui ele vai começar a falar que tinha bem provável, eles tinham contato talvez com galeras que não eram cristãs, igual a gente, se você é cristão. Se você não é cristão, a gente está tentando explicar para você mais ou menos o contexto dessa carta. E muitas vezes das comidas que faziam, eles ofereciam a ídolos. E Paulo fala assim, ó, se você vai comer uma comida que é oferecida a ídolo, e o cara fala para você, ó, essa comida que eu tô te dando, eu ofereci lá para o Deus XY. Ele fala assim, ó, melhor você não comer por consciência. Mas para que isso? Para que isso não gere um escândalo ou coisa parecida. Aí ele fala assim, afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam? Ele fala, por que eu serei condenado se comer algo pela qual deu graças a Deus? Aí ele entra no contexto, eu expliquei tudo isso para chegar nessa parte. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer que façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. O que Paulo está falando assim? Ó, não importa o que você for fazer. Se você tiver a oportunidade, esteja dando glória a Deus. Então tudo que você for fazer, dê glórias a Deus. Deus, muito obrigado por isso. Deus, muito obrigado por aquilo. Sim, gratidão. Exaltação do nome de Deus. Aí ele fala, não ofenda nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Hoje muita gente tem ofendido a igreja de Deus para você que é cristão. Presta atenção, o que Paulo está falando aqui. Assim como eu também, eu procuro agradar todos em tudo que eu faço. Olha o que Paulo está falando. Paulo não está se contradizendo aqui. Paulo está deixando muito claro, ó, eu tenho os meus direitos, minha liberdade, mas eu não quero ofender alguém
e eu ofendo essa pessoa e eu não consigo mais pregar o evangelho para essa pessoa porque eu ofendi ou escandalizei ela. Não façam apenas o que é melhor para mim, mas faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Aí ele fala, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Mano do céu, que coisa linda. Nossa, velho. Isso é muito forte. Paulo, ele começa a falar, ó, tá vendo tudo isso que tá acontecendo com vocês? Olha pra mim, olha como eu tô lidando, olha como eu lido, olha como eu vivo, olha os meus frutos. Olha isso aqui. Eu não escandalizo um, eu não escandalizo o outro. Eu consigo viver da maneira que eu quero, sim, mas eu não escandalizo. Eu prego o evangelho, eu vivo uma maneira da qual eu consiga fazer com que muitas outras pessoas sejam salvas. Por isso, me imitem, porque é isso que Cristo fez. É isso que Cristo fez, e é isso que Cristo faz, e isso que Cristo vai fazer. Me imitem. Paulo ele coloca como uma referência de cristianismo. A minha pergunta é, você tem sido uma referência como cristão? Eu tenho sido uma referência como cristão? E por que eu contei tudo isso? Então tudo bem. Então vocês entenderam, acredito eu, como é importante a gente ter um bom referencial cristão. Sabe? Para você que é da igreja, quem tem sido seus referenciais como cristão? Para você que não é, eu peço desculpa. Nem toda notícia que aparece, pastor fulano de tal disse isso, pastor fulano de tal fez isso, significa que ele representa o cristianismo. Não. Esses dias eu vi um pastor que falou, se não me lembro, que se você plantasse o feijão tal, pagasse um X valor, esse feijão era contra a Covid. Tipo, mano, ele não é um cristão e não é um pastor. Tem muita igreja que não segue aquilo que a Bíblia fala para ter um cargo de um pastor. Não é tipo olhar a pessoa fala bem, pronto, ela vai ser um pastor, a pessoa vai pra igreja e se veste bem, fala bem, ela vai ser um pastor. Não. Em 1 Timóteo 3, vou colocar aqui na tela se eu conseguir, para quem tá ouvindo o podcast depois dá uma lida, Paulo, ele dá uma orientação para Timóteo, que é um pastor jovem, vamos colocar assim, de diversas coisas que um pastor deveria ter, qualidades para ele se tornar um pastor. Então assim, é muita coisa. Não é um negócio assim de, em um mês a gente consegue qualificar isso. Não. É um negócio de tempo. Então muitas vezes o que me entristece é algumas... E também existe pseudo-igrejas, ou pseudo-cristãs que a gente fala na teologia. Pseudo-igrejas cristãs. Que são falsas igrejas cristãs, que tá com a placa de cristão, que você vai ouvir falar que elas são cristãs, mas elas não são. Então para você que tá dentro da igreja, tome cuidado. Para você que tá fora da igreja, ou não vai pra igreja, enfim, não fora no sentido ruim, mas tipo, não vai para a igreja, não é todo mundo que fala que é cristão que é cristão. Paulo, ele dá se você pega o Novo Testamento, seria rapidinho, dessas cartas principalmente, você vai ver o que é ser um verdadeiro cristão. Infelizmente, tem pessoas que não são cristãs, as pessoas olham para essas pessoas, falam que é cristãs, aí a pessoa faz uma notícia, uma determinada página, posta e todo mundo posta falando, olha o que o pastor, isso porque é cristão. Gente, nem todo mundo que é cristão. Nem todo mundo, no sentido assim, que diz ser cristão. Nem toda pessoa que aparentemente tem um referencial, aquilo significa que seja meu referencial, significa que seja referencial de 90% do cristianismo. Não. Então tome muito cuidado. E principalmente, o porquê que eu vou trazer esse tema como essencial agora, eu peço que você preste muita atenção agora. No sermão escatológico de Jesus, que se encontra em Mateus 24, isso é o sermão sobre o fim dos tempos. Ele vai falar que a primeira característica da volta dele, que está começando a vir, não é gafanhoto, não é Covid, não é marca da besta. Surgirão entre vocês falsos cristos. Paulo, quando ele vai falar em suas cartas, ele vai falar também sobre isso. Ele fala, vai surgir entre vocês falsos mestres, falsos profetas. As pessoas vão procurar falsos mestres para elas. Elas não vão querer ouvir a verdade do cristianismo, vão ficar assim, blá, 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 e vai procurar aquilo que elas querem ouvir. Isso eu acredito que a gente está vendo um tempo onde está surgindo muito falso profeta, muito falso mestre e muito falso Cristo. Falso Cristo não é o cara que vai chegar e falar, oi, eu sou Jesus Cristo, não. É do sentido assim, Cristo significa ungido, alguém que vai falar, gente, eu sou ungido e eu tenho uma autoridade que ninguém mais tem. Tipo, isso é um falso Cristo. E na verdade isso prova como a Bíblia tem razão, porque ela foi escrita há 2000 anos atrás. Lá de 2000 anos atrás estão falando, nos fins dos tempos vai aparecer muito falso profeta, muito falso Cristo, muito falso mestre, e as pessoas vão ouvir essas pessoas e não vão querer ouvir a verdade. Muitas pessoas que estão dentro do verdadeiro evangelho vão sair do verdadeiro evangelho para seguir os desejos dos seus corações. E para seguir os desejos dos seus corações, elas vão procurar mestres e pastores que vão satisfazer os desejos dela, que são falsos profetas.
Isso prova, na verdade, como a Bíblia está falando um negócio profético que ia acontecer e está acontecendo. Então tomem cuidado. Nem todo mundo que diz que é cristão, nem todo influencer que aparece lá seguindo, que diz que é cristão ou aparece lá, significa que ele é cristão. Existem falsos profetas, existem falsos mestres e está surgindo falsos cristos. Jesus está voltando, meu amigo. Então tomem muito cuidado quem são os seus referenciais. Nem todo mundo que diz. Eu tô lendo um livro, ele tá ali, chamado Cartas à Igreja. Esse livro ele vai falar assim, como é que deve ser um pastor. Ele é muito engraçado que ele fala assim, o pastor precisa ser cristão. Porque existem muitos pastores que não são cristãos. Existe muita gente que vai pra igreja que não é cristã, e isso mancha a gente. Mancha a gente que tenta viver o verdadeiro evangelho. Então tomem muito cuidado, por favor, com quem você tem seguido, com quem tem sido sua referência cristã. Pra você que já tá na igreja, tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Estuda a Bíblia, leia a Bíblia, veja quem realmente é um verdadeiro cristão lendo a Bíblia. É só lá que você vai ver. Não vai ser ver na notícia de um pastor fulano de tal que fez isso. Um pastor que falou que tem a máscara invisível do Covid. Tipo, mano, o cara não é pastor, o cara é falso profeta, meu amigo. Enfim. Então, quem são minhas referências como cristão? Isso eu vou dizer uma coisa muito importante. Tem uma época da minha vida que eu seguia vários influencers, assim, e tal. E eu percebi que eu não seguia tanto referencial cristão. Tipo, pessoas, sabe, que eu falei, mano, essa pessoa fala de Cristo na rede social, eu acho bacana. Teve um determinado momento que eu parei pra pensar, meu, quem que eu tenho seguido, sabe? Eu falo que eu sigo Jesus Cristo, mas eu não sigo pessoas que imitam ele. Então, eu parei de seguir um monte de gente, tipo, influencers e tal, que eu considerava. Eu comecei a seguir pessoas que eu falei, meu, eu quero ser igual a essa pessoa. E pra ser igual a essa pessoa, eu li a Bíblia e vejo os frutos. Presta atenção, os frutos que as pessoas têm. E o fruto só vem com tempo, com trabalho. Então as pessoas que eu vou citar agora são pessoas que já têm tempo no Evangelho. São pessoas que são realmente cristãs, que elas têm dado frutos. Claro que eu tenho muita mais referência, que não vou estar citando, tenho minhas referências particulares, mas essas pessoas que usam as redes sociais para falar do Evangelho e são realmente cristãs, são referências como cristãs. Então, se você quiser anotar ou quiser depois voltar e ver ou abrir seu Instagram e seguir essas pessoas, por favor, elas vão ser muito boas pra você. Claro, tem muita mais gente que eu poderia citar, mas eu quero fazer algo bem rápido e não tá em ordem tipo top 10, vou falando aqui. Primeiro, Ângelo Basso e Carol Basso, eles são um casal. Se você quer aprender sobre escatologia e história da igreja, você precisa seguir eles. Esse Ângelo Basso aqui é um cara sensacional para explicar sobre o fim dos tempos. Então, sigam eles. Alessandro Vilas Boas, se você quer aprender sobre adoração, meu, é com Vilas Boas, Brunão Morada também, muito bom. Augusto Nicodemos, se você quer aprender sobre estudo, tempo, como que isso foi isso, porque Paulo falou isso, qual que é a palavra no hebraico, no grego, vai com Augusto Nicodemos. Ele já é um senhorzinho, mas manja muito. Importante dizer que eu tô pegando pessoas de diferentes denominações religiosas, isso é, diferentes placas de igrejas. Nem tudo que elas falam eu também concordo, eu acredito, eu falo, mano, é isso aí. Mas a vida delas resplandece Cristo, é isso que eu tô querendo dizer. Hernandes Dias Lopes, meu, esse cara é sensacional. Sensacional. Ele tem, clica lá, abre lá, segue lá no Instagram, Hernandes Dias Lopes, olha os vídeos no YouTube. Leandro Barreto, meu pastor, Poema de Taubaté, você precisa seguir ele. Meu, quebra várias paradigmas. Lucas Martini, se você quer ter uma noção sobre missionário, que é a vida de um missionário, você precisa seguir Lucas Martini. Ele era um cara tipo doidão e hoje tá com Jesus. Luciano Subirá e a família Subirá. Pra quem me conhece, eu tenho, acho que tipo uns 4 livros pra completar a coleção do Luciano Subirá de livros. Minha biblioteca praticamente Luciano Subirá, Charles Spurgeon. Então você precisa seguir o Luciano Subirá. Israel Subirá, ele tem o quê? 23 anos, 22 anos. A Priscila Subirá, a Alissa Subirá, que tem a minha idade, e a Kelly Subirá. A família Subirá, assim, é uma família que tem sido um referencial como cristão aqui na nossa nação. Então, por favor, sigam eles. Paul Washer, pra quem manja de inglês, aí tem pregação dele legendada, pregação chocante, é a melhor pregação do universo, eu preciso ouvir essa pregação. Paul Washer aí, sensacional, é um reformado aí batista. John Piper, pra quem também sabe um pouco de inglês e quer aprender mais algumas coisas, ele é tipo o Augusto Nicodemos, só que dos Estados Unidos, vamos colocar assim pra você entender. Se você quer saber um pouco mais sobre coisas da Bíblia, grego, hebraico, exposição da escritura, essas coisas que eu falei, tipo contexto histórico, cola com esses dois que eles manjam muito disso. Josué Gonçalves é o pai do Douglas Gonçalves. Eu não sei se eu falei Douglas Gonçalves. Enfim, Douglas Gonçalves, fundador da Dizescope. Não preciso nem falar muita coisa. Você tem que seguir esse cara. Douglas Gonçalves tem um trabalho incrível. E o Josué Gonçalves sobre família também tem um trabalho incrível. Lipão, pastor da Onda Dura. Lipão mesmo, tipo, Lipão. Você precisa seguir esse cara, meu. E aí a mulher dele também, Larissa Estrada.
Larissa Estrada. Você precisa seguir eles porque, meu, sensacional. Meu sonho um dia é conhecer a igreja dele, falar com ele. Ele é um pastor incrível, com muito conhecimento bíblico, super contemporâneo, moderno, mas o cara manja muito de Bíblia. Tem uma linguagem muito simples de falar, eu aprendo muito com ele. João Paulo. Quem é o João Paulo? O João Paulo é do Céu da Terra. É um movimento, tem um movimento avivalista que eu tenho aqui, junto com a galera, com os outros líderes aqui em Mogi. Então o João Paulo tem isso, mas é lá em Brasília. O cara manja muito, ele é muito novo, é uma linguagem, ele fala de uma maneira muito simples, prega o evangelho muito bem, tem um testemunho incrível, então você precisa seguir ele. E por último, não menos importante, e também tem muitos outros, gente. Quem me conhece sabe que eu tenho muita referência, mas você tem que enxugar aqui que eu posso. Cantarino, você precisa seguir ele, coloca o Cantarino, acho que é ele para evangelismo, para você que gosta de evangelização. Sensacional. Ele e o Vilas Boas, assim, meu, andam juntos, colados, são parceiros, então você precisa seguir essas pessoas como referencial cristão. Gente, é isso que eu queria passar para vocês. Vocês conhecerem um pouco de mim, minhas referências como cristão, e também para vocês tomarem muito cuidado com quem vocês têm seguido nas suas redes sociais, com as pessoas que você tem tido como referencial cristão, que você olha e fala, essa pessoa é um verdadeiro referencial cristão. Ó, você tem que ver aqui o que é um verdadeiro referencial cristão, e você seja um verdadeiro referencial cristão. Fale para as pessoas, uma maneira que as pessoas vão te olhar e falar, meu, essa pessoa é um cristão. Seja a sua maneira de falar, seja a sua maneira de viver. Não é seguir regras de uma igreja, mas é você seguir o que Cristo escreve. E a igreja vai te ajudar aí muito nisso. Então, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Semana que vem tem mais um podcast sobre outros temas. Se você tem sugestão de tema também, pode estar me mandando no meu WhatsApp, no meu Instagram, enfim. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Pregue o evangelho, seja um referencial cristão, Jesus na frente e a gente atrás. Muito obrigado, tchau, tchau.